A paz do Senhor Jesus, amém? O Senhor Deus colocou uma palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações que se encontra no livro de João, capítulo de número 4 e versículo de número 50 ao 54, que vai nos dizer assim: Vai, disse-lhe Jesus, teu filho vive. O homem creu na palavra de Jesus e partiu. Já ele descia quando os seus servos lhe vieram ao encontro, anunciando-lhe que o seu filho vivia. Então indagou deles a que hora o seu filho se sentira melhor. Informaram: ontem, à hora 7ª, a febre o deixou. Com isto reconheceu o pai ser aquela precisamente a hora em que Jesus lhe dissera: teu filho vive. E creu ele e toda a sua casa. Foi este o segundo sinal que fez Jesus depois de vir da Judeia para a Galileia. Amém? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus por esta palavra. Você crê que a palavra de Jesus, ela vai se cumprir na sua vida com riqueza de detalhes? Você vai saber quando os milagres acontecerem que foi Jesus que fez o milagre acontecer na sua história. Assim aconteceu, irmãos, na história deste oficial do rei. Ele tinha um filho que estava muito doente, quase à morte. Quando ele suplica a Jesus para ir ter com o filho dele, para que a cura pudesse acontecer na história do filho dele. Mas Jesus libera uma palavra. Jesus não vai até aquele lugar, mas Jesus libera uma cura. Eu quero lhe dizer uma coisa: o Senhor trabalha de maneira diferente. Às vezes nós pensamos que o Senhor tem que vir de uma forma, mas Ele trabalha de maneira que muitas vezes nós não vamos compreender. Às vezes o Senhor vai curar com alguém sendo usado como instrumento, impondo as mãos. Mas às vezes o Senhor vai curar, irmãos, somente com uma palavra. Às vezes o Senhor vai libertar através de uma oração. Mas às vezes o Senhor também pode libertar através de um louvor, através de um versículo bíblico. O nosso Deus, ele trabalha de maneira diferente. Nós não temos que entender os meios, as rotas. O que importa é que o milagre aconteça conforme a vontade de Deus. Declare comigo: eu vou viver milagres e não vou querer entender como vai ser. Eu vou viver milagres e não vou querer entender como vai ser. Você vai observar que este homem, ele queria que Jesus fosse até a casa dele. Mas Jesus deixou bem claro que ele precisava que o que acreditar na palavra de Jesus. Porque Jesus disse a ele: vai, teu filho vive. Ou seja, eu não preciso ir lá, porque a cura já chegou lá. Esse homem precisou o que agora? Acreditar. E hoje Deus diz para você: já liberei palavras, já disse que vou fazer o extraordinário, já falei para você que eu tenho algo novo para sua vida, que tem cura, que tem libertação, que tem restauração, mas você precisa acreditar. Mas Senhor, não está acontecendo da forma que eu pensei. Pois é, na história desse oficial do rei também não aconteceu da forma que ele pensou. Muitas vezes o Senhor vai vir por outras rotas, por outros caminhos. Ele vai fazer outras direções acontecerem, mas tudo acontece conforme a vontade dele, para que o nome dele seja glorificado. Declare comigo: tudo será para a glória de Deus na minha vida. Tudo será para a glória de Deus na minha vida. Não importa como, não importa onde, não importa quando. O que importa é que vai haver milagres. E o nome do Senhor será glorificado. O homem creu na palavra de Jesus e partiu. Ele acreditou, ele não duvidou, ele não ficou ali pensando: por que o Senhor não vai comigo? Vamos comigo, chamando Jesus. Em momento nenhum ele fez isso. Por quê? Porque ele entendeu. Se ele liberou uma palavra, se Jesus falou que o menino vivia, eu só preciso acreditar. Eu não tenho que ficar olhando para o cenário que eu deixei em casa. Eu não tenho que ficar olhando para a enfermidade que estava assolando o menino. Eu não tenho que ficar olhando para a morte que estava o cercando. Mas eu tenho que olhar para a palavra. Eu tenho que acreditar no que Jesus fala. Porque se Jesus falou, ele vela sobre a palavra dele para cumprir. É isso que o Senhor busca em nós, irmãos. Que creiamos na palavra dele, que creiamos naquilo que ele liberou, independente do que o cenário mostre. O cenário que esse homem deixou em casa foi um cenário o quê? Contrário. Mas ele creu na palavra. E a Bíblia diz, irmãos, que quando ele já descia para a casa dele, os seus servos vieram ao encontro, anunciando a ele que o filho dele vivia. Ou seja, que a palavra de Jesus tinha se cumprido. Haverá sinais de que a palavra do Senhor se cumprirá na sua vida.
Haverá sinais de que o Senhor não liberou uma palavra somente por liberar. Porque às vezes, irmãos, nós pensamos que o Senhor liberou uma palavra só por liberar na nossa história e que não vai acontecer. Mas o Senhor está dizendo, eu velo sobre a minha palavra para a cumprir. Então aqui começou a haver o quê? Sinais. O menino vivia conforme o que o Senhor havia dito. Vai, teu filho vive. Versículo 50. Ou seja, a fé daquele homem não foi em vão, porque a palavra de Jesus aconteceu. E este homem perguntou a que hora o menino tinha se sentido melhor, ou seja, qual foi o horário que a cura chegou. E a Bíblia diz que os homens que estavam ali disseram, a hora 7ª. Ontem, a hora 7ª, a febre o deixou. Foi exatamente a hora que Jesus havia liberado uma palavra. Você vai ter sinais de que o milagre que vai acontecer na sua vida foi Jesus. Por volta da 1h, o menino foi curado. Não tinha como ter sombras de dúvidas que foi Jesus que havia feito. Você não vai duvidar que foi Jesus que abriu a porta. Você não vai duvidar que foi Jesus que curou. Você não vai duvidar que foi Jesus que libertou, que restaurou. Por quê? Porque ele vai trazer sinais de que foi ele. Ele está dizendo, a glória é inteiramente minha no milagre que acontecerá na sua casa, na sua vida, no seu ministério. E tu saberás que eu falo contigo através dessa palavra, porque vai ter sinais de que é o Senhor quem fez o milagre acontecer na sua vida. Irmãos, tem milagres na nossa história que nós sabemos que foi Jesus. Não tem como ter sido médico, não tem como ter sido advogado, não tem como ter sido a empresa, não tem como ter sido dinheiro. Tem coisas que só Jesus faz. Tem coisas que só Jesus para trabalhar, para nos dar vitória. E aqui no caso deste menino, era Jesus quem teria que fazer e foi Jesus quem fez. Este homem compreendeu, foi exatamente a hora que Jesus liberou a palavra. Por quê? Porque ele não erra. Nós servimos a um Deus, irmãos, que não erra, que é perfeito. E quando ele fala, ele vela sobre a palavra dele para cumprir. Eu não sei o que o Senhor te falou, que humanamente falando parece ser loucura. Mas eu quero lhe dizer uma coisa, haverá cumprimento da palavra dele com riqueza de detalhes. Na sua história, no seu casamento, nas suas finanças, na sua saúde, haverá cumprimento da palavra de Deus e o nome do Senhor será glorificado na sua vida. Versículo 53. Com isto reconheceu o pai ser aquela precisamente a hora em que Jesus lhe dissera, teu filho vive, e creu ele e toda a sua casa. Ele entendeu aqui, irmãos, o que? O milagre aconteceu porque Jesus liberou a palavra e foi exatamente essa hora. Ele deu a glória inteiramente a Jesus. Não dê a glória a ninguém no que vai acontecer na sua vida. Porque vai ser Jesus que vai fazer. Vai ser Jesus quem vai te fazer viver o impossível. Vai ser Jesus quem vai visitar a sua casa. Quem vai libertar teu filho, tua filha, teu marido, Rabaia Candoras, Turibi Andarai, tua esposa. O Senhor está dizendo, sou eu quem estou visitando aquilo que parece ser impossível, mas que você tem uma palavra. E você tem que acreditar na palavra. Você observa, irmãos, que a Bíblia não vai dizer assim, ó, e Jesus liberou uma palavra e pronto, não. A Bíblia deixa bem claro que Jesus liberou uma palavra e este homem oficial do rei creu na palavra. Não adianta nós termos uma palavra se a gente não acreditar, porque sem fé é impossível agradar a Deus. E a fé é o firme fundamento das coisas que a gente não contempla, mas a gente acredita. Então tem muitas coisas que vão soar como loucura, mas eu preciso acreditar. Se Jesus disse, eu creio na palavra. Se Jesus falou que vai fazer acontecer o impossível, pois Jesus vai fazer acontecer o impossível. E haverá sinais de que foi ele que falou e vela sobre a palavra dele para cumprir, porque foi exatamente o que aconteceu. E não foi somente o oficial do rei que creu em Jesus. A Bíblia diz que toda a sua casa creu no Senhor Jesus por causa de uma palavra liberada, por causa de uma fé que foi colocada em ação. O Senhor está dizendo, a palavra que eu liberei, a sua fé que será colocada em ação vai salvar não somente você, mas toda a sua Rabaia Candará. Esse é mistério, casa. Declare comigo, toda a minha casa será transformada e liberta pelo poder da palavra de Jesus e da minha fé. Toda a minha casa será transformada e liberta pelo poder da palavra de Jesus e da minha fé.
Não peça somente para Jesus liberar uma palavra, mas peça também a Ele para te acrescentar fé para você acreditar. Porque tem muita gente que está me ouvindo agora que tem palavras grandiosas, extraordinárias, liberadas sobre a sua vida, mas a sua fé tem oscilado. E você precisa pedir ao Senhor para te acrescentar fé. Não peça a Deus para ficar toda hora confirmando o que Ele já falou, porque Ele já lhe disse, Ele já lançou a palavra, Ele já liberou, Ele já falou o que vai acontecer. Mas o que você precisa pedir agora para Deus te acrescentar é fé. O que tem de pessoa só pedindo a Deus confirmação do que Deus já falou, e Deus já falou, já confirmou, já testificou, e a pessoa fica atrás de confirmação, sendo que é necessário você pedir a Deus para te acrescentar fé para você acreditar. Porque não adianta Deus todos os dias, toda hora, todo momento, minuto, segundo, ficar usando profeta, ficar usando pessoas ali, pastor, missionária, pessoas, homem e mulher de Deus, que tem o dom da profecia para poder falar contigo, vídeos, palavras, se você não acreditar. Nós precisamos acreditar na palavra. Nós precisamos ter fé, pois sem fé é impossível agradar a Deus. Este homem, irmãos, ele recebeu a palavra de Jesus, mas ele teve fé. Ele acreditou naquilo que foi liberado para a casa dele. Não aconteceu conforme o que ele pensou. Não aconteceu conforme o que ele estava imaginando, que Jesus ia até a casa dele. Mas a palavra que foi liberada foi o suficiente. O que Jesus liberar para você é o suficiente. Muitas vezes pensamos, Senhor, é tão pouco o que o Senhor liberou. E Deus está dizendo, quando vem de mim, minha filha, até um pouco é mais do que suficiente. Você lembra da cananeia? A cananeia deixou bem claro, os cachorrinhos comem das migalhas, que caem da mesa do seu Senhor. Sabe o que ela estava dizendo? Nem que seja migalha, eu quero. Se vem do Senhor, para mim é mais do que suficiente. Porque Deus não trabalha, irmãos, com aquilo que nós pensamos que Ele tem que trabalhar. Deus não trabalha com quantidade, Deus não trabalha com aquilo que é humano, mas Ele vela sobre a palavra dele para cumprir. O que Deus determinar para a sua vida é mais do que suficiente. Se Ele quer mandar uma palavra, Ele vai mandar uma palavra e vai acontecer. Se Ele quer que coloque a mão, pois Ele vai usar alguém para colocar a mão, vai ser curado, vai ser transformado. Mas se Ele quiser fazer conforme a vontade dele, Ele fará. O que importa é o Senhor fazer. O que importa é o milagre acontecer. Não importava os meios, que este menino seria curado. Mas o que importava, irmãos, era que o que o pai dele foi buscar, ele encontrou. O que importa é que seu marido seja liberto, não importa como. O que importa é que sua esposa seja transformada, não importa como. O que importa é que a cura chegue, não importa como. Você não tem que entender os meios, os métodos, só tem que viver e crer na palavra. E crer que o Senhor não precisa de muito para operar milagres. O Senhor nunca trabalhou com grandes quantidades, irmãos, mas Ele trabalha com pouco que você tem para te mostrar que não é sobre você, mas é sobre Ele. Aqui a glória foi inteiramente de Jesus Cristo. Que tudo o que aconteça na sua vida seja inteiramente para a glória de Jesus Cristo. Para que o nome dele seja glorificado na sua história. Este homem acreditou na palavra. Ele acreditou que o filho dele vivia. Ele estava vendo, irmãos? Não. Porque a Bíblia vai nos deixar bem claro aqui, irmãos, que este homem, ele foi da Judeia para a Galileia ter com Jesus. Ou seja, ele não estava ali pertinho da casa dele. O menino não estava ali na Galileia, não. O menino estava na Judeia. Mas a Bíblia deixa bem claro o que mesmo sem este homem contemplar o que Jesus estava falando, ele creu. E ele foi para casa, irmãos, crendo naquela palavra. E antes dele chegar em casa, os servos dele vieram ao encontro, mostrando para ele o que, irmãos, que a fé dele valeu a pena. A notícia boa chegou porque este homem creu. Vai ter boas notícias porque você vai acreditar. Você vai colocar sua fé em ação. Deus vai surpreender o seu coração ainda por estes dias, porque você vai crer na palavra. Vai pedir ao Senhor a partir de agora para Ele te acrescentar fé, para que você acredite como esse oficial do rei acreditou na cura do filho dele mesmo sem ver, e aconteceu o milagre de maneira detalhada e houve sinais de que foi Jesus que fez o impossível acontecer. O milagre será de maneira detalhada. E haverá sinais de que Jesus fará o impossível acontecer na sua casa. Oh, glória! Tem pessoas aqui que vão ter testemunho para contar. E as pessoas que te cercam ficarão tão impactadas com o seu testemunho que elas vão se render a Cristo. A casa deste homem creu em Jesus.
Jesus precisou ir lá, irmãos. Jesus precisou forçar este povo a seguir a ele? Não, somente uma palavra dele que mudou tudo. A mudança foi tão grande que os da casa dele não precisaram ver Jesus pessoalmente para entender que ele é o Filho de Deus, que ele é o Messias. Você não precisa de muito para entender que Jesus é o Messias, é o Filho de Deus e faz milagres na sua vida. Você só precisa acreditar. Jesus vai trazer sinais, Jesus vai trazer milagres, o nome dele será glorificado na sua história, como foi na história do filho do oficial do rei. Como a casa dele toda creu, toda a sua casa vai crer, vai ter testemunho, vai ter alegria, e você vai dizer: foi o meu Jesus. Declare comigo: o milagre que eu vou viver, eu vou dizer para todos que foi o meu Jesus. O milagre que eu vou viver, eu vou dizer para todos que foi o meu Jesus. Não tenha vergonha, não tenha medo, não tenha receio de testemunhar, porque Jesus te encontra, como ele encontrou ao filho desse oficial do rei e fez um milagre acontecer. Jesus encontra a sua casa, suas finanças, sua saúde, seu ministério, seu casamento, a vida dos seus filhos, aquilo que tem lhe preocupado, e faz milagres acontecer para que você possa dizer: foi o meu Jesus. Foi o meu Jesus, toda a honra e toda a glória é dele, eu não tenho dúvida que foi ele quem fez o milagre acontecer na minha vida, não ficou sombra de dúvida na história deste oficial do rei. Por quê? Porque houve confirmação de que foi Jesus que fez milagre, vai haver confirmação de que Jesus escolheu você e a sua casa para viverem milagres, e o nome do Senhor será glorificado na sua vida. Tem testemunho para contar chegando aí na sua história, e você vai ver as coisas extraordinárias que Deus fará na tua vida e através da tua história. Amém? Vamos orar em nome de Jesus, irmãos. Vamos agradecer ao Senhor Deus por esta palavra. Coloque seu pedido de oração aqui nos comentários, amém? Que nós vamos estar orando por você. E você que quer aceitar Jesus ou se reconciliar com Jesus, também coloque aqui nos comentários que nós vamos estar orando por sua vida, amém? Vamos orar em nome de Jesus. Maravilhoso Deus, soberano e eterno Pai, aqui estamos, meu Deus, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, para te agradecermos, Senhor, por esta palavra. Deus, obrigada. Obrigada por nos mostrar, Pai, que haverá sinais, que haverá milagres, que o teu nome será glorificado e que nós não vamos ter sombras de dúvidas de que foi o Senhor quem fez, de que foi o Senhor, Pai amado, quem direcionou o milagre, a resposta, a cura, a libertação acontecer na nossa história. Tudo, Jesus Cristo, tudo, Pai, será para a honra e glória do teu nome. Os teus filhos vão ver a manifestação do teu poder, como este oficial do rei viu na casa dele, na vida do filho dele, e tudo foi transformado através de uma palavra. Que os teus filhos possam entender que o Senhor não trabalha, Pai, com quantidade, o Senhor não trabalha com aquilo que é humano, mas o Senhor trabalha, meu Deus amado, com a tua palavra, e o Senhor vela sobre ela para cumprir. Eu creio que palavras de cura, de libertação, de restauração, de avivamento, Pai, estão sendo liberadas agora, e eu creio, Pai, que os teus filhos vão acreditar como este oficial do rei acreditou na palavra que foi liberada, e vai acontecer. Haverá sinais, Pai, de que o Senhor está visitando casas, famílias, ministérios, saúde, finanças, e o teu nome será glorificado, como foi na história deste homem e da família dele. Deus, eu creio no milagre, na vitória, na resposta, e que tudo será Jesus Cristo, para que o teu nome seja glorificado. Pai, eu te peço que em nome de Jesus Cristo, o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir, que o Senhor venha abrir porta de emprego, meu Senhor, fechar a sepultura, Pai, desfazer os laços, as setas, as retaliações, os dardos inflamados, as obras contrárias. Toma, Jesus, aqueles que estão te aceitando, meu Senhor, aqueles que estão se reconciliando contigo, Pai. Escreve o nome deles no livro da vida, perdoe as falhas e os pecados. Lance, Pai, nas profundezas do mar. Espírito Santo, vai dando direção à vida, à história, aonde devem congregar, porque são teus, Jesus, são ovelhas do teu pasto. Obrigada, Senhor, por cada alma que tem se rendido a ti. Vai dando novidade de vida para eles, uma nova história, que eles entendam que as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Pai, eu te peço também que em nome de Jesus Cristo, o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir, que o Senhor venha trazer a assinatura, causa ganha na justiça, a aprovação para aqueles que precisam ser aprovados, e que o teu nome seja glorificado. Senhor, que cada nome, cada pedido será visitado aqui de maneira especial, profunda e sobrenatural. Que haja resposta, Pai, que haja testemunho para os teus filhos contarem Jesus Cristo, e que tudo seja para a honra e para a glória do teu nome. A pessoa também, Pai, prospera aqueles que estão aqui diariamente ouvindo cada palavra. Concede o desejo do coração deles, meu Senhor, segundo a tua vontade e o teu querer, pois a tua vontade é boa, perfeita e agradável. Continua trabalhando o Espírito Santo de Deus de maneira especial, Pai, falando melhor aos corações de teus filhos. É em nome de Jesus Cristo, meu Senhor, que eu te peço e te agradeço crendo, Pai, da nossa vitória.
Amém. Creia que Jesus, ele está liberando uma palavra na sua casa. Ele está liberando uma palavra na sua vida, na sua história. Você não precisa pedir mais sinais. Você não precisa ficar pedindo confirmações toda hora. O que você precisa pedir é que o Senhor te acrescente fé, para que você acredite na palavra como este oficial do rei acreditou piamente. E o milagre aconteceu e houve sinais de que Jesus, irmãos, foi o dono daquele milagre. Haverá sinais de que Jesus é o dono do seu milagre. Você só precisa acreditar que o mesmo Jesus que encontrou esta casa, que encontrou este menino, esta família e fez o impossível acontecer, fez o milagre, a libertação, a restauração, a cura acontecer nesta casa através de uma palavra. Assim o Senhor também fará na sua vida. Será somente uma palavra. Não precisa de muita coisa para que o Senhor opere milagres. Lembre-se sempre, Deus, ele trabalha no meio da impossibilidade para que o nome dele seja glorificado na nossa história. O impossível vai acontecer e você vai ver sinais de que foi Jesus que fez na sua história. Que Deus te abençoe. Se você crê e recebe esta palavra em nome de Jesus Cristo, declare amém.